Por que você se vê pequeno quando Deus te vê gigante? É possível que enquanto você se curva no lagar da própria insegurança, Deus já te preparou para derrubar muralhas. Pense em Gideão. Ele se escondia colhendo trigo no lagar, assombrado pelo que achava sobre si mesmo, e ainda assim ouviu a voz de um chamado que o via maior do que ele imaginava. Juízes 6. A síndrome de Gideão não é apenas um sentimento passageiro, é um padrão que corrói vocação, autoestima e serviço, e costuma ter rostos que a alimentam. Se você já se pegou dizendo frases como "não sou capaz", "isso não é para mim", ou "eu me esgotei dando e nada mudou", então você está conhecendo sintomas dessa síndrome. Ela aparece como medo que paralisa, como dúvida constante sobre o chamado, como sensação de inutilidade quando o reconhecimento não vem, e como cansaço profundo ao ajudar sem ver frutos. A pergunta que sustenta tudo isto é simples, mas pesada. Quem te convenceu de que você é menor do que Deus diz que é? Antes de entrarmos nos perfis que alimentam essa visão distorcida, quero fazer uma pausa curta com você. Se esta mensagem está tocando seu coração, inscreva-se no canal e baixe gratuitamente o checklist 5 frases para afirmar sua identidade em Cristo. É um recurso prático para quando a voz do mundo começar a diminuir a voz de Deus em você. Ficou combinado? Então segue comigo. Agora, vamos ao diagnóstico. A síndrome de Gideão raramente nasce do nada. Ela é fomentada por circunstâncias, por pessoas e muitas vezes por nossas próprias decisões bem-intencionadas e mal orientadas. Ao longo dos próximos minutos, eu vou apontar 7 perfis que frequentemente drenam a autoestima do servente fiel, como agentes que, sem perceber, te empurram para dentro do lagar. Entenda, esses perfis não são uma lista para você demonizar alguém, mas sim um mapa para identificar o que pode estar minando a sua visão. 1. O orgulhoso. Definição e mecanismo. O orgulhoso se coloca como medida do sucesso alheio. Ele compara, menospreza e exige reconhecimento. Quando você encontra esse tipo de pessoa na sua vida, seja na igreja, no trabalho ou na família, a tendência é que você comece a medir seu valor pelas reações dela. O orgulho aplaude apenas o que exalta a si mesmo. Quem não se alinha é rebaixado. Ilustração bíblica e contraste. Veja Nabucodonosor em Daniel 4. O rei se elevou até entender que era ele, não Deus, o centro do universo, e foi humilhado. Não sugerimos aqui que todo orgulhoso receberá humilhação imediata, mas a Escritura nos lembra que a soberba tem consequências. Do outro lado, Deus escolhe os humildes, mas não confunda a humildade com diminuição injusta. Gideão foi chamado apesar de sua aparente insignificância, e não para permanecer insignificante. Impacto sobre você. O encontro constante com o orgulhoso faz você internalizar um padrão. Se não for louvado por essa pessoa, não vale. Você começa a medir sua eficácia pela aprovação de quem não consegue enxergar além de si mesmo. O efeito é duplo: diminuição da autoconfiança e busca desesperada por validação. Diagnóstico prático. Pergunte-se: existia uma pessoa cujas palavras sobre você alteraram suas decisões nos últimos meses? Você se reprimiu de servir ou falar por medo do comentário dessa pessoa? Se a resposta é sim, existe uma influência orgulhosa que precisa ser discernida. Resposta estratégica. A resposta não é confronto imediato, nem silenciamento. É oração por sabedoria, limite amoroso e, quando possível, buscar aconselhamento pastoral. Use a palavra para reorientar a mente. Lembre-se de que sua identidade não depende de uma opinião humana. Afirme para si, com versículos que você sabe de cor, quem Deus diz que você é. E se o ambiente se provar repetidamente tóxico, proteja seu ministério. Limite o espaço de influência daquele orgulhoso sobre sua vida. 2. O nécio, o insensato. Definição e mecanismo. O nécio é o que repete o erro acreditando que algo vai mudar porque você perseverou. Ele insiste em padrões que não produzem fruto, e por mais que você invista tempo e afeto, os resultados não aparecem. A insensatez não é apenas ignorância, muitas vezes é teimosia que arrasta outros para ciclos improdutivos. Exemplo prático e bíblico. Provérbios está cheio de avisos sobre companhia e consequência. Quem anda com tolos acaba se prejudicando. Provérbios 13:20.
Na prática, isso pode se manifestar como alguém que promete mudança e nunca a concretiza, deixando você em constante frustração. Impacto sobre você. A exposição contínua a esse padrão gera uma sensação traiçoeira. Você se engana acreditando que o esforço fará a diferença, e a repetição da decepção corrói a confiança. Você começa a pensar que seu investimento é inútil, que sua intervenção não transforma, e então sua visão do chamado diminui. Diagnóstico prático. Faça um inventário. Quantas vezes suas intervenções resultaram em mudança duradoura? Há pessoas na sua lista que estão em ciclos repetidos sem sinal de arrependimento ou crescimento? Se sim, sua habilidade de discernir está sendo testada. Resposta estratégica. A sabedoria de Provérbios recomenda a prudência. Não se trate a repetição de pecado ou dano como mera falta de estratégia. A resposta inclui oração intencional, limites na prática de ajuda e, quando indicado, a suspensão de apoio até sinais claros de mudança. Não é abandono, é cuidado com o ministério que Deus te confiou e com sua própria saúde espiritual. 3. O desonesto, o manipulador. Definição e mecanismo. O manipulador tira proveito da sua compaixão. Usa suas ofertas como moeda para obter vantagens, distorce fatos para criar culpa em você e transforma sua generosidade em escravidão emocional. Exemplo contemporâneo. Imagine um irmão na igreja que sempre pede ajuda financeira, emocional e prática, mas que nunca presta contas, nunca procura se responsabilizar e ainda culpa você quando não recebe. Depois de um tempo, você percebe que deu mais do que recebeu e, no pior cenário, que a relação te trouxe vergonha ou prejuízo. Impacto sobre você. A manipulação desconstrói a confiança. Você começa a associar bondade com exploração. A consequência é clara: retração. Você reduz seu alcance de serviço para se proteger. E aí vem a síndrome de Gideão. Você passa a enxergar sua necessidade de proteção como prova de insuficiência para o chamado. Diagnóstico prático. Observe padrões: pedidos fora de hora, promessas não cumpridas, inversão de culpa. Pergunte-se se suas ações estão sendo valorizadas de forma justa ou usadas como alavanca por quem as recebe. Resposta estratégica. Combinar graça e firmeza. Orar por discernimento, falar com clareza sobre limites, pedir prestação de contas quando houver dívidas ou compromissos, envolver a liderança da igreja quando necessário. Lembre-se, proteger seu coração não é falta de amor, é garantia de que você pode continuar servindo de forma sustentável. 4. O ingrato. Definição e mecanismo. O ingrato não reconhece esforços, transforma o bem recebido em desprezo. Em vez de gratidão, devolve negligência ou crítica, como se seu investimento nunca tivesse valido. Ilustração e efeito bíblico. Provérbios aponta o dano da ingratidão e do coração que fecha os olhos para o bem recebido. A ingratidão corrói relações. Na prática pastoral, encontramos voluntários que saem esgotados porque nada que façam parece tocar o coração dos beneficiários. Impacto sobre você. Sentir-se desvalorizado leva a minimizar sua própria capacidade. Se tudo o que você faz é ignorado, você começa a pensar: para que servir? A chama do chamado diminui e, inevitavelmente, a síndrome de Gideão se instala. Diagnóstico prático. Faça uma lista de seus atos de serviço e verifique se há retorno emocional minimamente saudável, um obrigado, uma mudança visível ou pelo menos sinal de reconhecimento. Se a maioria das suas ações cai no vazio, há um padrão de ingratidão. Resposta estratégica. Ensine e lembre que o serviço cristão é em última instância para Deus, mas isso não justifica ser tratado como porta de serviço descartável. Estabeleça limites, celebre com aqueles que reconhecem e, quando apropriado, desligue-se de demandas que só sugam e não edificam. Mini âncora e convite à reflexão. Lembre-se, Deus te vê gigante, mesmo quando o coletivo ou indivíduos querem te convencer do contrário. Repita isso: Deus me vê gigante. Pergunte a si: quem entre os que citei até agora mais tem impacto sobre sua visão de si mesmo? Anote o nome. Identificar é o primeiro passo para agir. Testemunho ilustrativo. Considere a história de Leandro, um líder de ministério fictício que ministrei certa vez. Ele começou voluntariando em um projeto de reinserção social. Havia um participante manipulador que conseguia convencê-lo a cobrir todas as despesas sem transparência. Leandro foi elogiado por dar tanto,
Mas não percebendo o padrão, seu casamento sofreu, seu tempo de oração diminuiu, e ele passou a duvidar se Deus realmente o estava usando. Quando trouxe a situação ao conselho pastoral e aprendeu a estabelecer limites claros, não apenas seu ministério ficou mais saudável, ele redescobriu a alegria no serviço, porque agora servia de um lugar de descanso e convicção, não de exaustão. Essa história é um espelho. Proteger-se não é orgulho, é fidelidade ao chamado. Perguntas para a autoavaliação. Quem na minha lista de relacionamentos me faz duvidar da minha vocação? Quantas das minhas ações recentes foram motivadas por busca de aprovação? Onde minha compaixão virou obrigação que me destrói? Essas perguntas não são ameaças, são instrumentos de cura. A coragem de responder honestamente pode ser o primeiro passo para sair do lagar. Transição para o próximo diagnóstico. Até aqui mapeamos 4 perfis que minam sua visão. Eles atuam de formas diferentes, mas têm um efeito comum. Fazem você medir seu valor por padrões errados. Há ainda 3 perfis que atuam com uma violência mais íntima sobre a alma do ajudador, e quando se combinam, podem colocar à prova até a fé mais firme. Antes de abordar esses perfis finais, precisamos consolidar algumas defesas espirituais e práticas que já se mostram essenciais: memória escritural, comunidade fiel, limites amorosos e oração deliberada. Preparação espiritual. Reserve um momento agora. Escreva 3 versículos que afirmem sua identidade em Cristo. Pode ser fácil lembrar de frases como Deus não me deixou ou O Senhor me fortalece. Consagre essas frases à memória. Quando a voz humana diminuir quem você é, deixe a Escritura falar primeiro. A Escritura oferece testemunhos concretos de Deus levantando os pequenos. Lembre de Juízes 6, de como a vocação de Gideão veio acompanhada de capacitação. Em Lucas e Mateus, Jesus nos chama à compaixão, mas também nos exige discernimento. Veja os evangelhos para o equilíbrio entre misericórdia e correção. Paulo, em suas cartas, pede que a igreja exerça disciplina amorosa quando necessário, preservando tanto o ferido quanto a comunidade. Prática comunitária. Não carregue esses conflitos sozinho. Procure um irmão, uma irmã ou um líder pastoral em quem você confia. A caminhada cristã é comunitária. Sua visão de quem você é precisa ser reafirmada por outros. E quando for conversar, leve fatos, não apenas emoções. Descreva comportamentos e peça orientação. A liderança da igreja não existe apenas para julgar, mas para restaurar e proteger o chamado de Deus sobre sua vida. Aviso pastoral. Se alguma das situações envolve risco físico, abuso ou consequência legal, procure imediatamente as autoridades competentes e apoio profissional. A proteção da vida e da integridade é prioridade. Limites espirituais não substituem medidas de proteção quando há perigo. Pequena prática de aplicação. Façam um inventário relacional simples. Peguem um papel e faça 2 colunas: quem me diminui e quem me edifica. Anote nomes ou papéis. Não é preciso escrever detalhes para outras pessoas verem. Isto é entre você e Deus. Estabeleça uma meta: diminuir o contato com quem te diminui de forma deliberada nesta semana e aumentar momentos de comunhão com quem te edifica. Pequenas mudanças dizem muito. Preparando o coração para o que vem. As estratégias que começamos a traçar, oração, palavra, limites, comunidade, são o tipo de armazém espiritual necessário antes de enfrentar os 3 perfis finais: o preguiçoso, o pecador recorrente e o perverso. Esses 3 têm um modo diferente de operar. O preguiçoso suga sua energia com demandas passivas. O pecador recorrente desafia sua esperança com repetição. O perverso, quando presente, pode causar dano profundo. Cada um requer um remédio específico, e cada remédio exige coragem e sabedoria. Uma palavra sobre coragem. Coragem não é ausência de medo, é agir apesar dele. Quando Gideão ouviu o chamado, seu medo era real, mas a ordem de Deus incluiu promessa de capacitação. Deus não te chama a enfrentar sozinho cada encargo. Em Zacarias há uma nota que nos lembra que não será pela força humana, mas pelo Espírito. Zacarias 4:6. E Paulo exorta a nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6:10. A identidade que Deus nos concede tem suporte, oração armada e comunhão ativa. Pequeno exercício de fé. Escolha uma afirmação bíblica curta e repita-a ao longo do dia. Deus me vê e me chama. Quando a crítica vier, responda com essa verdade. Pode parecer simples, mas a repetição muda a percepção.
Agora que começamos a identificar os agentes externos da diminuição e a erigir defesas práticas, há uma questão que precisamos confrontar. Você está ajudando por amor ou por hábito? Quando ajudar se torna rotina sem transformação, corremos o risco de alimentar a síndrome de Gideão através de nossa própria compaixão mal dirigida. A partir daqui, vamos examinar os 3 perfis restantes, o preguiçoso, o pecador recorrente e o perverso, e oferecer estratégias mais específicas para quando a presença deles exigir decisões que protejam seu chamado e sua comunidade. Antes de seguir adiante, faça essa última pergunta a si mesmo. Se Deus olhasse para minha vida hoje, o que ele veria? Um servo saudável ou um servo diminuído? A resposta a essa pergunta é o fio que seguirá conosco. Enquanto você a contempla, lembra que o caminho para recuperar a visão que Deus tem de você passa por reconhecer o que te diminui e por agir com sabedoria. Em breve, veremos como lidar com os 3 perfis que restam e como, no fim, vestir a identidade que Deus declara sobre você. O preguiçoso suga sua energia de um jeito silencioso. Não é apenas alguém que não faz por preguiça. Muitas vezes é a quem aprende a viver de costas para a própria responsabilidade, esperando que outros carreguem seu fardo. Na igreja, pode ser o membro que sempre quer participar do resultado sem cumprir etapas. Na família, o parente que conta com suas horas e recursos como se fossem óbvios. A tática é passiva, mas o efeito é ativo. Você se torna o provedor de um esforço que não é dividido, e isso corrói a crença de que seu trabalho tem retorno. A repetição gera exaustão, e a exaustão conta uma história falsa. Se eu sou útil, por que ninguém mais faz? E aí a pessoa que ajuda começa a se ver menor do que Deus diz que ela é. Na Bíblia temos ecos dessa dinâmica. Jesus contou a parábola do trabalhador que esperou e trabalhou, e também falou da responsabilidade compartilhada no cuidado uns dos outros. Veja as parábolas e os ensinamentos dos evangelhos sobre serviço e responsabilidade. O Antigo Testamento, especialmente em Provérbios, nos adverte contra a companhia que compromete o fruto do trabalho. Provérbios 14:23, Provérbios 12:11 tratam do valor do trabalho. Quando você assume o papel de fazer sozinho, perde a visão da missão como obra comunitária, e a síndrome de Gideão encontra terreno fértil. O ministério passa a parecer um esforço individual, sua eficácia diminui e você começa a acreditar que é menor do que Deus o chamou para ser. Como identificar esse padrão no seu cotidiano? Observe quanto do seu tempo e recursos são consumidos por pessoas que repetidamente não cumprem acordos simples. Chega atrasado, não devolve, promete e não cumpre. Pergunte-se se ao final do mês, semana ou projeto, você se sente quebrantado, sem sinais de progresso coletivo. Outra pista, você aceita pedidos que desrespeitam seus limites porque alguém tem que fazer. Se essas respostas soam familiares, você provavelmente está sustentando a vida de um preguiçoso e pagando com sua identidade ministerial. A resposta estratégica tem 3 passos práticos. Primeiro, reestabeleça expectativas claras. Diga com amor: posso ajudar nessa parte, mas não posso assumir tudo. O que você fará? Dê tarefas específicas, datas e limites. Segundo, treine responsabilidade. Peça a prestação de contas simples, como recibos, listas de atividades ou um relatório. Não é uma atitude contra a pessoa, é um modo de educá-la para a vida. Terceiro, permita consequências quando a pessoa falha repetidamente. Consequência não é vingança, é realismo amoroso. Se alguém não cumpre um acordo repetidamente, reduza o nível de ajuda até que haja sinais concretos de mudança. Essas práticas protegem seu serviço e preservam sua visão. Você não é menor por estabelecer limites, você é fiel ao chamado. Lembre, Deus te vê gigante, mesmo quando o trabalho parece pequeno e você se sente sozinho no suar. Repita isso, não como slogan, mas como meditação prática. Deus me vê gigante. Quando a preguiça suga seu ânimo, volte a essa verdade e peça sabedoria para transformar cuidado em formação. O pecador recorrente é outro rosto que corrói a esperança. Não se trata apenas de alguém que tropeça uma vez e se arrepende. Trata-se de uma pessoa que mantém padrões de pecado sem evidência de arrependimento e que resiste à mudança apesar de disciplina e conselho. Aqui entra a necessária linha pastoral entre graça e correção. A Escritura não fecha os olhos à persistência no erro. Paulo instrui a igreja a lidar com a repetição que contamina a congregação, e Tito orienta a advertência e, se necessário, a retirada de convivência fraterna até que haja reforma. Tito 3:10. Isso não é exclusão para sempre, mas correção para restauração. O efeito sobre quem ministra é profundo. Cada ciclo de queda e retomada, sem transformação, coloca um responsável espiritual em posição de dúvida.
O que vale minha intervenção? A sensação de impotência instala-se. Você começa a achar que seu amor é inútil e que o chamado de Deus não produz fruto. E assim, de novo, a síndrome de Gideão te convence de inferioridade. Além disso, há um dano comunitário. A tolerância a padrões recorrentes pode ferir a comunhão e encorajar permissividade espiritual, coisa que a própria Escritura busca evitar com amor e firmeza. Veja a 1 Coríntios e as cartas pastorais sobre disciplina. Como diagnosticar? Observe se a pessoa já recebeu correção clara e específica, se houve acompanhamento e se há evidência concreta de mudança. Um comportamento que reaparece na mesma intensidade depois de várias conversas e orações é sinal de que a simples compaixão está insuficiente. Outra pista: o padrão prejudica terceiros de forma previsível, relações familiares, trabalho ou a saúde espiritual da igreja. Se assim for, é hora de agir com sabedoria pastoral. A resposta prática inclui etapas que preservam tanto a pessoa quanto a comunidade. Comece com a admoestação privada, lembrando-se de confrontar com amor, descrições de comportamentos e convite ao arrependimento. Ofereça acompanhamento e recursos, aconselhamento, grupos de recuperação, mentoria, e peça ações concretas, horários, metas, escolhas de convivência. Caso a repetição persista, aplique a disciplina bíblica progressiva, limites maiores na participação de ministérios, suspensão de funções e, em último caso, afastamento provisório até que haja sinais de renovação. Sempre que possível, envolva a liderança e ofereça caminhos de retorno claros. Reafirme que disciplina tem finalidade restauradora, como Paulo diz, disciplina que produz arrependimento e vida. 2 Coríntios 2, 6-8. O tom é de reconciliação. Ao mesmo tempo, proteja-se para não confundir perseverança em oração com permissividade que destrói vocações. Lembre, Deus te vê gigante, mesmo quando o pecado do outro te faz duvidar. Sua fidelidade não depende do fruto humano, depende do Senhor que sustenta a obra. Por isso, agir com limites é proteger a semente que Deus plantou em você. O perverso representa o caso mais doloroso. Não é apenas alguém quebrado ou repetidamente caindo. É alguém que age maliciosamente, que planeja dano, que semeia discórdia e destrói reputações. O perverso atinge a raiz, age para ferir, manipular e corromper o tecido comunitário. Na igreja, pode ser quem espalha fofoca calculada, quem usa do poder para oprimir, ou quem arma ciladas para tirar cargos e influência. Esse perfil exige cuidado imediato e firme. Ele é capaz de arruinar ministérios, destruir famílias e colocar pessoas em risco. Na Escritura, encontramos condenações claras contra a perversidade e a violência moral. O livro de Provérbios descreve o caráter perverso e suas consequências. Daniel 4 mostra como o orgulho e a malícia são, em algumas histórias, confrontados pela soberania de Deus. Mas a resposta bíblica à perversidade nem sempre é exposição pública sem processo. Envolve vigilância, justiça e proteção dos vulneráveis. Por isso, se a perversidade se manifesta em abuso, violência ou crime, a orientação pastoral e civil é clara: proteger as vítimas, envolver autoridades competentes e não confiar apenas em práticas internas. Como detectar o perverso? Procure padrões de comportamento que mostram intenção, manipulação que converte a verdade em arma, trabalho sistemático para isolar líderes, reputações construídas através de falsidades ou ações que colocam pessoas em risco. Se há vítimas claras, testemunhos coerentes e repetição de danos, a presença do perverso é real. Não minimize com a desculpa de talvez seja mal entendido. Investigue com sabedoria e com a liderança e priorize segurança. A resposta estratégica exige atuação em várias frentes. Primeiro, proteção imediata. Afaste a pessoa das áreas onde pode causar dano até que a investigação permita decisões. Segundo, processos claros. Reúna testemunhos, documentos e envolva a liderança, preferencialmente colegiada, para evitar decisões isoladas ou injustas. Terceiro, apoio às vítimas. Oferta de cuidado pastoral, acompanhamento psicológico e, quando necessário, encaminhamento a órgãos legais. E quarto, restauração ou separação. Se houver arrependimento genuíno e mudança comprovada, a porta para a restauração pode ser mantida. Caso contrário, manter distância é um ato de amor tanto para as vítimas quanto para a comunidade.
Em situações de risco, sempre recomende ajuda profissional e autoridades civis. Limites e justiça não são crueldade, são instrumentos para preservar a missão. Lembre, Deus te vê gigante, mesmo quando a maldade alheia tenta te convencer do contrário. A sua missão não depende da integridade de todos ao redor, mas da fidelidade de Deus que capacita seus servos. Proteja-se, mas faça isso com oração. Depois de mapear os 3 perfis finais, precisamos amarrar tudo num conjunto coerente de antídotos espirituais e práticos. Esses antídotos não funcionam como fórmulas mágicas, funcionam como disciplina diária que realinha sua visão com a visão de Deus. Primeiro, cultivo da palavra. Memorizar versículos que afirmam identidade em Cristo é mais do que exercício emocional, é reprogramação espiritual. Escolha passagens curtas e significativas. Juízes 6 nos lembra do chamado a Gideão. 1 Coríntios 1:27 lembra que Deus escolhe os fracos para envergonhar os fortes. Zacarias 4:6 declara que não é por força humana, mas pelo Espírito. Efésios 6:10 nos lembra de nos fortalecer no Senhor. Monte uma lista pessoal. 5 versículos que você lê ao acordar e antes de decisões difíceis. Repita-os até que sejam a primeira voz que surge quando a crítica ou a exaustão vier. Segundo, rotina de oração intencional. Não basta pedir coragem esporadicamente, é preciso orar com direção. Faça orações de proteção, mas também orações de discernimento. Peça não apenas para se guardar, mas para ver as coisas como Deus as vê. Ore por aqueles que te ferem, mas peça simultaneamente por limites e por sabedoria para agir. Inclua na sua rotina oração por líderes que te apoiam e por recursos práticos para resolver problemas. A oração equilibrada nos dá coragem para agir com compaixão e firmeza. Terceiro, comunidade fiel. Você não pode carregar esse fardo sozinho. Busque pessoas que confirmem a visão que Deus tem sobre você. Isso pode ser um mentor, um líder pastoral, um grupo de oração ou um pequeno grupo de irmãos e irmãs que praticam accountability. Evite isolar decisões importantes. Leve situações graves para a liderança colegiada. A comunhão é o laboratório prático onde sua identidade é testada e reafirmada. Quarto, limites claros e scripts práticos para aplicá-los. Pessoas que não estão acostumadas a receber limites reagem muitas vezes com culpa ou acusação. Preparar palavras simples ajuda a manter a postura piedosa e sábia. Alguns exemplos de frases que você pode adaptar. Eu quero ajudar, mas não posso assumir isso agora. Posso contribuir de outra forma, mas não me sinto capaz de cobrir tudo sozinho. Recebi seu pedido, mas precisamos de um plano com passos e prazos antes de eu me comprometer. Use eu em vez de você, para evitar tom acusatório. Eu não consigo assumir, em vez de você não faz sua parte. Combine palavras com ações concretas, horários, limites de recursos e registro de acordos. Quinto, inventário relacional periódico. Faça um mapa de relacionamentos a cada 3 meses. Quem te edifica, quem te consome, quem está em processo de mudança. Renove compromissos com quem te edifica. Ajuste exposição com quem te consome. Encaminhe aqueles que precisam de ajuda profissional. Isso evita que a síndrome de Gideão se instale por causa de desgaste acumulado. Sexto, formação de conselhos e processos. Em situações de ministério, envolva pelo menos 2 outras pessoas de confiança antes de decisões significativas que envolvam limites permanentes. A igreja saudável cria processos para proteger chamados e para restaurar feridos. Use liderança plural para evitar decisões impulsivas e para dar suporte ao que é decidido. Sétimo, cuidado pessoal. Sono, oração, leitura da palavra, exercício físico, relacionamentos de qualidade e descanso semanal não são luxo espiritual. São vitamina para o ministério. Gideão teve contato com o Senhor em momentos de descanso e questionamento. Jesus muitas vezes retirava-se para orar. Cultivar rotinas saudáveis fortalece sua visão e cria resistência contra a síndrome. O clímax dessa jornada é a reafirmação da identidade que Deus declara sobre você. Não é uma terapia de autoestima, é teologia vivida. Você não é o que as pessoas dizem. Você não é a soma de aprovações ou rejeições que recebeu. Você é aquilo que o Senhor diz que você é. O profeta que Deus levantou para uma tarefa pode se sentir fraco, inseguro, escondido no lagar, mas o chamado não mede pelo tamanho humano, e sim pela fidelidade divina. Lembre-se de Gideão, ele se via pequeno, Deus o via capaz. Lembre-se do que Paulo escreve sobre Deus escolher o fraco para envergonhar os fortes, 1 Coríntios 1:27. Lembre-se de Zacarias 4:6, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Essas verdades são antídotos teológicos que transformam ciúme emocional em decisão.
Agora, ações concretas que você pode praticar ainda hoje. Reserve 1 hora para o inventário relacional que já mencionamos. Escreva os nomes das pessoas que te diminuem e dos que te edificam. Escolha uma pessoa da coluna diminui e planeje um passo prático. Será uma conversa, um limite ou encaminhamento à liderança. Escolha uma pessoa da coluna edifica e encontre uma forma de demonstrar gratidão. Isso ajuda a fortalecer a rede que lhe sustenta. Memorize 3 versículos que afirmam sua identidade e recite-os 3 vezes ao dia por 1 semana. Marque uma conversa com um líder pastoral sobre situações que estão pesando seu coração. E comprometa-se a dormir 1 hora a mais esta semana. Cuide do corpo, para que a alma possa resistir. Também é útil preparar respostas escritas para pedidos que te pressionam. Se recebe constantemente mensagens solicitando ajuda imediata, prepare uma resposta padrão que pode ser enviada com calma. Recebi sua mensagem e sinto muito pela sua situação. Neste momento não posso assumir isso, mas posso ajudar indicando recursos, links, pessoas. Posso também agendar conversa para avaliarmos um plano de apoio. Assim você protege seu limite, sem ferir a dignidade do outro. Quanto à comunidade, incentive sua igreja a criar políticas simples para pedidos de ajuda. Formulário único, identificação de urgência, passos de prestação de contas e equipe de acompanhamento. Quando a ajuda se organiza, o risco de exploração diminui. A compaixão com discernimento transforma-se em disciplina amorosa. Há ainda aspectos espirituais mais profundos. Parte da síndrome de Gideão vem de uma luta interior. Medo, vergonha, identificação com críticas. Enfrente isso com confissão e restauração. Procure um confessor espiritual, um mentor, um grupo de rendição onde você possa compartilhar sua frustração sem medo. Jesus chama ao arrependimento e oferece cura. Procure, portanto, exercícios de arrependimento para atitudes que talvez tenham cedido a ódio, ressentimento ou orgulho em resposta à dor. A honestidade com Deus e com pessoas de confiança é libertadora. Algumas perguntas que você pode usar como ferramenta de exame pessoal. Por que eu aceitei tanto? O que ganho evitando conflito? Em que momento a compaixão virou obrigação que me escraviza? Que histórias antigas de rejeição estão guiando minhas escolhas hoje? Responder com humildade a essas perguntas abre espaço para a ação transformadora. Não resolve tudo de uma vez, mas muda a tendência de se autoanular. Também é necessário reconhecer limites. Nem tudo pode ser ajustado apenas com oração. Há situações que exigem ação profissional. Abuso sexual, violência, manipulação financeira com risco real, transtornos que precisam de terapia especializada. Nesses casos, orar é importante, mas também é necessário acionar profissionais e autoridades. A proteção da vida e da integridade é prioridade. A Igreja deve colaborar com a justiça e com a saúde pública, não substituí-las. Voltando à herança bíblica, Daniel 4 mostra que quando o homem se exalta, Deus humilha, mas não para prazer, e sim para restabelecer a verdade da soberania divina. A humilhação de Nabucodonosor é contraste, não modelo. Provérbios nos lembra repetidamente que a sabedoria protege, andar com os sábios preserva. Jesus, com sua misericórdia, também ensinou a corrigir, a chamar ao arrependimento e a proteger as ovelhas. Paulo, ensinando as igrejas, pediu que sejas firmes no amor, que pratiques disciplina para o bem da comunhão. Esses princípios combinados formam a coalizão teológica que restaura sua visão. No ápice dessa mensagem, eu quero convocar você a uma decisão prática. Hoje, escolha 3 ações concretas que vão reconstruir a visão que Deus tem sobre você. Pode ser: 1. Estabelecer um limite com alguém que drena. 2. Marcar conversa com liderança. 3. Memorizar e proclamar uma passagem bíblica diariamente. Escolha passos possíveis, claros e mensuráveis. Não menospreze a força do pequeno ato repetido. Gideão venceu não por um golpe isolado de heroísmo, mas por um chamado obedecido com fé e por passos estratégicos que Deus confirmou. Antes de encerrar, uma palavra final sobre compaixão equilibrada. O Senhor nos chama a amar sem abrir mão do discernimento. A compaixão sem limites vira autoaniquilação. O discernimento sem compaixão vira crueldade. Sua missão é servir a Deus em amor, e isso exige por vezes dizer não com ternura e firmeza. Quando você faz isso, não está negando o Evangelho, está preservando seu chamado para continuar testemunhando. Você não precisa carregar sozinho a redenção do outro. Você planta e rega quando é chamado, confiante de que Deus dá o crescimento. 1 Coríntios 3, 6-7. Agora, um convite final. Compartilhe nos comentários uma experiência breve. Quem te diminuiu e como você tem aprendido a resistir?
Seu testemunho pode ajudar outra pessoa a reconhecer a síndrome e agir com coragem. Se este vídeo tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir que Deus o vê gigante. E se quiser o material que mencionei no início, o checklist 5 frases para afirmar sua identidade em Cristo está disponível para download. Ele é uma ferramenta prática para os momentos em que a crítica fala mais alto do que a verdade. Fecho em oração. Senhor, reconhecemos que muitas vozes tentaram diminuir-nos. Vozes de crítica, vozes de abandono, vozes de exigência. Pedimos que o Senhor venha restaurar a visão que o céu tem sobre cada um aqui. Dá-nos sabedoria para discernir, coragem para pôr limites e compaixão que corrige em amor. Renova em nós a certeza de que não somos o que o mundo diz, mas o que o Senhor declarou. Fortalece-nos pelo Teu Espírito, Zacarias 4:6, para que possamos sair do lagar de insegurança e ocupar o lugar que nos é dado para derrubar muralhas pela fé. Guarda-nos do orgulho que nos isola, do cansaço que nos consome, da manipulação que nos escraviza e da malícia que destrói. Que possamos seguir em comunidade, buscando conselho, oferecendo suporte e protegendo os frágeis. Renova nossos corações para que sirvamos com alegria, não por obrigação, e para que a nossa identidade venha firmada em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Lembre, Deus te vê gigante. Levante-se com confiança, estabeleça limites com amor e volte a servir da posição que Deus designou para você, não pequeno, mas capacitado pelo Espírito. Comente sua experiência, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir e mantenha firme a visão que Deus tem sobre você.